Salve Maria, continuação aqui, pastor César Cavalcante, né? Fica indignado com Anderson Silva. É o protestante que prega a doutrina católica, certo? Que está confundindo muito o protestante. O pastor, ele fica indignado, pô, indignado. É só. Pastor César Cavalcante, em seu programa Crescendo na Fé, é perguntado sobre as recentes declarações do pastor Anderson Silva, defendendo a Igreja Católica e criticando duramente a Igreja Evangélica. Queria fazer duas perguntas, na verdade, mas é sobre o mesmo tema. Eu não sei se o senhor está acompanhando, mas recentemente está acontecendo um movimento que um ex-pastor, acho que não convém falar o nome dele, mas ele está simpatizando com a religião católica, os católicos, né? E ele está levando uma leva de gente, sabe? Está movimentando muitos crentes estão em dúvida. E a minha pergunta... Muitos crentes estão em dúvida com a verdade. Olha só, aí surge um protestante pregando a doutrina católica, tá simpatizando a doutrina católica, meu irmão. O cara conheceu a verdade, pô. O foco dos caras não é, desse pastor, não é ficar fundando igreja e tal, é a pregar a verdade. Tá muito próximo a se tornar mais um protestante se tornando católico. É sobre a Eucaristia, né? A transubstanciação, porque eles usam 1 Coríntios 11, versículo 29, para afirmar ali a carne, né? A literalidade da carne, né? Porque eles pegam aquelas passagens dos evangelhos quando diz Jesus pegou o pão e repartindo, falou, toma, essa é a minha carne, repartida por vós, e aí eles literalizam. Fazer isso em memória de mim. Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22 e João 6 e 1 Coríntios 11. Olha só, os evangelistas falam sobre isso. E o pastor vai dar uma aula sobre isso. Não é simplesmente um simbolismo, não é simplesmente o que os protestantes pregam. Eu queria que se o pastor pudesse aproveitar que o pastor Paulo está aqui também. Pastor Paulo, vamos lá. Primeira pessoa, Gabriel, que você mencionou, eu sei quem é, eu até vi alguns vídeos aí do pessoal mencionando, né? Então essa aproximação com os católicos, a aproximação que ele tem demonstrado, inclusive um vídeo que ele fez em Israel, eu começo a achar o erro. Olha só, já saiu da pergunta. A pergunta do irmão aí protestante é sobre a Eucaristia. Olha só como eles manipulam. De vez de refutar o pastor, não, vai criticar o pastor. E esquece da pergunta. Olha só. Logo na proposta dele, né? Ele pega, César, tá em Israel e a gente sabe, você foi a Israel muitas vezes, né? Você sabe muito bem que praticamente todos os lugares sagrados ali, santos ali e tal, para nós, tem ali o print da Igreja Católica, né? Ela que cuida, né? Cafarnaum, você vê, ortodoxo, o ortodoxo, o católico grego, ortodoxo, não é isso? Então você vê assim a Igreja Católica ali. E aí ele falou, olha, não sei se você vê esse vídeo, olha, os evangélicos falam muito dos católicos e tudo, mas praticamente todos os lugares aqui e tal, a Igreja Católica que guardou, que protegeu e tal. Então, primeiro é entender quando isso ocorreu, como isso ocorreu, né? Nem sempre que esses lugares foram guardados como são guardados hoje, nem sempre esses lugares estiveram sob o mesmo domínio, César, não é? Da igreja em alguns lugares. Então, primeiro, você dizer que em 2000 anos foi a igreja que protegeu todos esses lugares, isso não é bem assim. E só para lembrar, esse vídeo aí eu não vi, que você está falando, mas a posse dos lugares, a posse e cuidado dos lugares. Olha só. Eu quero saber de Bíblia sobre a Eucaristia. Tá simples, pô. Atos 2 ali, a igreja se torna pública. Onde? Desce o Espírito Santo ali, que os apóstolos estavam ali em Jerusalém. Atos 28 ali, o livro termina quando São Paulo chega em Roma. As comunidades de Jerusalém ali são comunidades católicas. A sede é 1 Pedro 5,13, onde está o pontífice. Ali em Israel, ali em Jerusalém, são comunidades. Sim, tem as ortodoxas.
Simples. Mas o ortodoxo não é católico. O grande cisma ali, simplesmente, a igreja ortodoxa tem pedaço da verdade. É simples, pô. As comunidades que foi fundada ali em Jerusalém tem que estar sob o pastoreio da sede que está em Roma. A profecia não é mais em Jerusalém. A profecia é Roma, onde é a sede. Os caras tentam agregar. Jerusalém não é Jerusalém mais. Mas vamos lá. A resposta ele não deu. Cara, eles vai atacar de vez de dar a resposta. Porque eles não têm a resposta. Posse e cuidado dos lugares lá de Israel, embora você chegue lá, tem uma igreja com uma cruz na porta ou em cima da torre, nem sempre é católica. Católica apostólica romana como eu vou dizer, do rito romano. A maioria dessas posses lá é da igreja greco-melquita, entende? Que é uma igreja do rito bizantino, que ela entra em comunhão com a Roma muito recentemente. Mas E foi um grupo dela. isso, Um grupo, não a igreja como essa um todo. igreja teve um racha, porque o patriarca siríaco, ele quis voltar para Roma, enfim, houve um cisma lá, eu não sei. É uma das igrejas que eles chamam suyuris, né? Isso, As igrejas, que a igreja católica ela não é só uma, né? Exato. Ela tem 24, são 24 igrejas, agremiações. Mas não se espera. Olha só. São comunidades mesmo. A igreja católica é uma só, que está em Roma. Essas igrejas aí estão em comunhão com a igreja, a sede de Roma. São comunidades. Não são igrejas fundadas, não, igreja sede, igreja católica, não. São comunidades sobre o pastoreio, sobre a sede. Os caras, eles querem confundir muitas coisas. Simples, pô. A sede ali é Roma. Sim, o grande cisma se apartaram da sede. Não faz parte mais da sede. Greco-romano, tal, mas não são prega a fé que os apóstolos pregaram. São igrejas que têm pedaços da verdade, mas não 100% verdade. 100% verdade é a igreja católica. Porque Mateus 16:2, sobre ti, Pedro, te farei uma igreja. É uma só igreja. Onde está 1 Pedro 5:13. Onde está o pontífice, João 21:15-17. Quem vai apacentar as ovelhas. As apóstolos 15, ali você vê a igreja de Jerusalém. Quem coloca a casa em ordem? São Pedro. Aí você vê, ali você vai ver o livro de Atos, você vai ver as comunidades surgindo. Claro que tem muito cisma, mas a igreja é uma só. Mas cadê a pergunta sobre a Eucaristia que o irmão fez? Os caras, eles aproveitam para atacar a igreja. É só. Uma, né? Exato. Ela tem 24, são 24 igrejas, agremiações. Mas não se espera conhecimento, né, desse tipo de conhecimento histórico de todo mundo mesmo. Então tá tudo bem. Mas não é exatamente católico, apostólico romano que guarda todos os lugares lá da Terra Santa, inclusive a maioria nem é. Nem é. E assim, e ele marca isso, ele fala como, tal, isso é a prova que a igreja primeira, que ele está vendo uma cidade de mais de 2000 anos lá, e com a igreja, ele acha que a igreja tem a mesma época da cidade. Então, falta estudar um pouquinho sobre como foi esse processo da cristianização e do envolvimento ali, do estabelecimento dessas igrejas. A outra coisa, César, ele falou num vídeo recente, a questão de que, olha, só tem uma igreja, que é a igreja católica, os evangélicos aí são cada um, a Assembleia de Deus diz só é salva lá, o presbiteriano só é salvo aqui. César, eu tô na igreja desde... Olha só, vamos dar uma pausa aqui para fazer outro vídeo aqui. Olha só. Não se provou nada. Você tá entendendo? A visão protestante? A visão protestante não quer dar a resposta para você, mas o que o pastor está pregando sobre a Eucaristia é isso mesmo que a igreja acredita? Ou ele está equivocado? Eu quero que vocês me provem de Bíblia, tal, etc. Não prova. Os caras vão atacar. Porque o protestantismo é isso. Ele não tem como provar nada. Vai catar as igrejas lá que tem em Jerusalém, algumas que não são católicas, algumas ortodoxas, e vai fazer aquela salada. Mas a igreja é uma só. Ó, Mateus 21:43, foi tirado
do povo eleito e dada a outro povo. Romanos 11:17. Que povo? Qual fé que vai ser proclamada mundialmente? Romanos 1:8. É a fé ali dessas igrejas de Jerusalém? Não, é a fé romana, a igreja que está ali sob o pastoreio de Pedro. E as comunidades têm que estar submissas à sede. Se não está, apostatou da fé. O cisma é isso. Os ortodoxos, eles têm pedaços da verdade, mas não tem 100% a verdade. E mesmo assim, eles não ficam fazendo igual os protestantes fazem, igual o André Luiz. Cara, ortodoxo, os vídeos do cara é muito excelente, defendendo a igreja. São pedaços da verdade. Certo? Se você for ler o livro de Atos, você vê a igreja ali era em Jerusalém. Se você for ler a história, Eusébio de Cesaré, você vê que essa igreja foi destruída. Foram escravizados o povo ali. E o livro de Atos termina quando São Paulo chega em Roma. Como diz aqui. Não vou entrar muito nessa tese, porque ele não provou nada. Ó, Santo Ireneu de Leão. Conteria no livro 3, capítulo 3.2. A igreja é muito grande, antiquíssima, é universalmente conhecida, fundada e organizada em Roma pelos dois gloriosos apóstolos, Pedro e Paulo. Olha só, vamos aqui ver aqui que Santo Irineu, até isso os caras querem degrinir, pô. Que é discípulo de Policarpo, que é consequentemente foi ali discípulo do apóstolo São João, ó. Afirma com clareza que Pedro e Paulo organizaram a igreja de Roma. Se não está em comunhão com a igreja de Roma, tá fora, pô. Vamos citar aqui Tertuliano, século 3, ó. Feliz é a igreja romana, a qual os apóstolos derramaram toda sua doutrina, juntamente com o sangue, ó. O foco não é mais Jerusalém. Os caras estão em Jerusalém ainda. O foco dos protestantes é tentar provar que a primeira igreja ali em Jerusalém. Não, é um livro de travessia. Simples entender isso. Fé romana que será proclamada mundialmente. Não é a fé ortodoxa, não é a fé bizantina, não é a fé labara, era X, sei lá o que mais que os caras querem colocar. Mais uma evidência clara do vínculo direto entre os apóstolos e a igreja de Roma, aqui pela fala de Tertuliano. Eusébio de Cesaré também fala. Olha só. Vamos pegar ali no ano 110, Santo Inácio de Antioquia. Aqui, ó. Vamos ver uma epístola de Santo Inácio de Antioquia aos romanos, a igreja de Roma. A igreja que preside na caridade, digna de Deus, digna de honra, digna de ser chamada, bem-aventurada. Nesse prólogo, todos os historiadores e todos os bons estudantes da patrística, para você, pastor, vão ver que Santo Inácio está falando da igreja de Roma. Ele era contemporâneo dos apóstolos, também foi mártir, e aqui, nesse momento, ele fala da igreja de Roma, como preside a caridade de Deus, ó. É só, pô. A expressão que indica liderança é mais uma vez uma autoridade preeminente, que também diz que a igreja nunca se baseou para ensinar o papado nessa decretas presidiorianas, né? Simples, pô. Entender isso. Os caras, eles vão negar, claro que vai negar. Protestantismo é Gálatas 4:7, Gálatas 1:7, são apenas pessoas que se meio confusão. Cadê? Não respondeu a pergunta do irmão. Porque o foco deles é atacar. Simples entender isso. Tá aí a resposta. Os 4 evangelistas falam da Eucaristia, instituída por Cristo. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.